Eu vou continuar falando aqui um pouco de bioquímica, eu vou falar sobre os ácidos nucleicos, tanto RNA quanto DNA. Bom, então, o que que é um ácido nucleico? O ácido nucleico é uma das nossas substâncias, vou dizer, orgânicas, né? Uma dos compostos O nome ácido nucleico vem porque ele é um ácido, né? E o nucleico porque ele foi encontrado primeiramente dentro do núcleo celular. Claro que hoje a gente sabe que os núcleos, o DNA e o RNA, eles podem estar fora do, eles podem estar fora do núcleo, podem estar no citoplasma, por eles foram encontrados ali e por isso esse nome, tá? E que nem eu disse, ele é um composto orgânico, ou seja, ele tem carbono. Eu vou falar um pouco da sua estrutura. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que esse ácido nucleico, ele, ele é uma estrutura que ele é formado por três outras estruturas, tá? E ele é um polímero feito de vários monômeros, né? Quais são as funções dos ácidos nucleicos? Bom, os ácidos nucleicos são muito, mas muito importantes na base da vida, né? Nada mais, nada menos que isso. E qual vai ser a função deles? Eles vão armazenar informação genética. E para que isso? Bom, eu vou falar um pouco na síntese proteica, né? Sobre a relação dos ácidos nucleicos, dos nucleotídeos, a questão das bases nitrogenadas, que vai formar o gene, né? E ela vai ser fundamental para a formação de proteínas. Então, o que faz as proteínas do nosso corpo são os ácidos nucleicos, tá? Basicamente falando. É... aí tem toda a questão da síntese proteica, mas não vou entrar muito em detalhe. O que acontece? Com esse ácido nucleico, então, formando a proteína, cada pessoa vai fazer uma proteína, né? As proteínas de forma diferente, devido ao seu gene, tá? Então, é nada mais, nada menos do que isso. Bom, então, agora eu vou falar um pouco das estruturas dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, ele é um polímero, né? Ele é muito parecido com a proteína, que eu vou falar também posteriormente. Porém, no caso dos ácidos nucleicos, eles são polímeros né? Então, ele tem vários monômeros. Cada monômero, cada unidade, a gente chama isso, né, de nucleotídeo, tá? Vários nucleotídeos juntos, o ácido nucleico. Os nucleotídeos, no entanto, eles são formados por três substâncias diferentes, tá? Que eu vou falar também posteriormente. E o que acontece? Esses nucleotídeos, eles se repetem, né? Eles vão se ligando um com o outro. E aí vai formar os ácidos nucleicos. A gente tem uma ideia de que cada DNA no nosso corpo, a gente tem 46 DNAs, né? 46 cromossomos. Dentro de cada DNA do nosso corpo, a gente vai ter 3 bilhões de nucleotídeos. E aí cada nucleotídeo vai ter uma diferente base nitrogenada. Agora, falei um pouco, né, da parte dos polímeros, né? Monômeros, que são os nucleotídeos, e agora eu vou entrar um pouco sobre os nucleotídeos em si. Cada, cada DNA, a gente tem 46 DNAs no nosso corpo, 26 da mãe e 26 do pai. Cada um desses DNAs, cada um desses DNAs, eles têm vários nucleotídeos, né, que são os monômeros desses polímeros, e cada monômero é um nucleotídeo. Como que é composto cada nucleotídeo desse que eu acabei de mencionar? Então, o nucleotídeo ele é formado por três substâncias, tá? Pelo fosfato, pelo açúcar e pela base nitrogenada. É... O fosfato, ele é igual, tá? O fosfato sempre vai ter, tanto no DNA quanto no RNA. Tá? Isso é fato, ele sempre vai estar ali. O açúcar, ele vai ser diferenciado, tá? Então, o açúcar no DNA e o açúcar no RNA, eles são diferentes. No DNA, o açúcar, ele é nada mais do que... O açúcar, não, perdão. O açúcar, ele vai ser Ele pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, tá? O açúcar é uma pentose, isso é fato. Porém, vai ser uma pentose ribose no caso do RNA e uma pentose desoxirribose no DNA.
uma ribose no RNA, perdão. Então, e ambas são pentosas. Então vamos lá, deixar bem claro. Os nucleotídeos eles têm formação de 3 substâncias dentro dele, que é o fosfato. Tá? O fosfato ele sempre vai ser o mesmo, né? Tanto na questão do DNA quanto no RNA. O açúcar vai ser uma pentose independente, porém, no caso do RNA, a gente vai ter um açúcar denominado ribose, uma pentose ribose, tá? E um açúcar no DNA a gente vai denominar de desoxirribose, tá? Ambos são pentoses e o nome dessas duas açúcares vão compor, né, a sigla DNA e RNA. Então, RNA a gente diz que é um ácido ribonucleico, porque a gente tem a ribose, né? Nucleico, porque estamos dos nucleotídeos, de uma substância dentro do núcleo, tá? E ácido, porque é um ácido, né? Ácido nucleico. E aí a gente tem no DNA o açúcar desoxirribose. Então a gente tem um ácido desoxirribonucleico. Tá? Não é difícil de entender, não. E aqui, a última, a gente tem a base nitrogenada, tá? A gente tem, nessa base nitrogenada, a gente pode ter 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA e 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA. No DNA, a gente vai ter a adenina, a guanina, a timina e a citosina. No RNA, a gente vai ter a adenina, a guanina, a timina e a uracila, tá? A uracila vai ser quando a gente tiver no RNA e a citosina vai ser quando a gente está falando do DNA. Bom, agora falando um pouco somente das bases nitrogenadas, então a gente tem vamos supor, tem o DNA, o ácido ribonucleico, né, o ácido nucleico. Dentro do DNA ele é formado por polímeros, né, um monte, né, de substâncias, 3 bilhões de nucleotídeos ligados. Dentro de cada nucleotídeo a gente tem um fosfato. No caso do DNA a gente vai ter uma pentose, também chamada de desoxirribose, né, para ser mais específico. E dentro a gente vai ter também as bases nitrogenadas. Agora falando um pouco das bases nitrogenadas em si, dessas estruturas, elas vão ser a diferenciação de cada um dos nucleotídeos dentro de um ácido nucleico. Isso que vai diferenciar um nucleotídeo do outro, já que o fosfato e a pentose, a desoxirribose, eles são iguais, né, nos dois. Então, são iguais nos dois, são iguais em todos os nucleotídeos. Bom, nas bases nitrogenadas, então, falando, a gente vai ter as purinas e as pirimidinas. Qual que é a diferença das bases nitrogenadas purinas e as bases nitrogenadas pirimidinas? As bases nitrogenadas purinas, elas vão ter 2 anéis, enquanto as pirimidinas, eles vão ter somente um anel. Tá? Uma purina sempre vai se ligar com uma pirimidina. Claro, cada uma específica com outra, porém, uma purina liga com uma pirimidina. E quais são os ácidos nucleicos que a gente tem? No caso do DNA, por exemplo, a gente tem a adenina, que eu falei, a timina, a uracila e a citosina. Quais são as bases nitrogenadas purinas? A gente tem a adenina e a guanina. Então, a adenina e a guanina, elas não se ligam. E a gente tem as bases nitrogenadas pirimidinas, que são as bases nitrogenadas com um anel só, que são a timina, que vai ser em todos, e a citosina no DNA e a uracila no RNA. Bom, agora falando um pouco do DNA em si, tá? O DNA ele foi descoberto em 1950 por aquela cientista, né, e tudo mais, aquela questão aí de ela ser mulher e tudo mais, e não ter reconhecimento, porém a gente tem que saber a importância dela, tá? O DNA, ele vai ter 2 fitas, tá? A gente tem 2 fitas de DNA em cada uma em cada um desses ácidos nucleicos, né? E a gente vai ter uma fita que sobe no sentido 5 linha e uma fita que desce no sentido 3 linha. E aí eles vão se conectando, né? Esse DNA ele vai se conectando justamente pelas bases nitrogenadas. Agora eu vou explicar o que é um pouco o cromossomo. O cromossomo nada mais é do que o DNA da pessoa muito condensado. A gente tem 46 cromossomos, ou seja, a gente tem 46 DNAs,
23 da mãe e 23 do pai. Cada DNA tem 3 bilhões de nucleotídeos, então a gente pode ver quantos nucleotídeos tem no nosso corpo. A gente faz 46 vezes 3 bilhões. E a gente vai ver quantos nucleotídeos a gente tem no nosso núcleo celular ali, né, no nosso corpo. E a cromatina vai ser a união do DNA com as proteínas histonas. As proteínas histonas vão ajudar muito na parte da condensação. Tá? E o gene, o que é o gene? O gene, eu já expliquei anteriormente, vai ser a combinação, vai ser um pedacinho, né, do nosso DNA. Esse pedacinho, ele varia, né, a quantidade de nucleotídeos. E esse pedacinho vai ser responsável por formar uma proteína específica. E aí vai ter todo aquele processo da síntese proteica. De pegar esse gene, levar até a questão do ribossomo e formar a proteínas pelos seus aminoácidos. O que mais que eu ia falar aqui? E o gene, ele está muito relacionado com, que nem eu falei, voltando a falar, está muito relacionado com as bases nitrogenadas, porque as bases nitrogenadas vão ser o que diferencia um nucleotídeo do outro. Tá, e como as duas hélices elas se ligam então? As duas hélices elas vão se ligar por meio das bases nitrogenadas, tá? E vai ser com a ligação de uma purina, de uma base nitrogenada purina com uma base nitrogenada pirimidina. Então, vamos lá, um exemplo. A adenina, que é uma purina, ela se liga com a timina, que ela é uma pirimidina. E, em seu contrário também, a pirimidina, a timina, que é uma pirimidina, se liga à adenina, que é uma purina. Essa ligação a gente vai ser com duas pontes de hidrogênio, ela não é tão forte quanto a outra, tá? E aí, no DNA também a gente tem a questão da ligação da guanina, que é uma pirimidina, junto a citosina, que é uma pirimidina. A gente tem o contrário também, que a que a citosina é uma pirimidina, se liga a guanina, que é uma purina. Nesse caso, a ligação citosina e guanina, ou guanina-citosina, ela vai ter uma ligação com 3 pontos de hidrogênio, ela vai ser mais forte do que se comparado com a outra ligação, tá? E a ligação entre os nucleotídeos vai ser com a ligação de fosfodiéster. Então, a ligação entre os nucleotídeos, entre os 3 bilhões de nucleotídeos de cada DNA, vai ser por ligação fosfodiéster, né? No sentido 5' 3'. E a replicação do DNA, ela é semi-conservativa. Por quê? Porque quando a gente vai replicar o DNA, eu vou falar dele, já fiz um vídeo sobre mitose, inclusive, a gente vai ter a separação do DNA, né? E aí, uma parte do DNA vai ser jogado fora e a outra vai servir como base para que o RNA venha e produza, né, essa questão da outra parte do DNA, deixando ela equivalente. Quem vai fazer isso vai ser o DNA polimerase. Bom, agora falando um pouco do RNA, que é o ácido ribonucleico, né? O ribonucleico ele é composto somente por uma fita. E aqui a gente vai ter, como eu falei, a pentose vai ser a ribose na desoxirribose. E nas bases nitrogenadas, o RNA ele vai substituir a timina, né, por uracila. Então aqui a gente não tem, não, perdão, aqui a gente não tem a citosina, na verdade, né? É, aqui a gente não tem, perdão, a timina por uracilo. A citosina. Bom, então qual vai ser as funções do RNA? Bom, o RNA ele vai ser fundamental na síntese de proteínas, vai levar o DNA até o citoplasma para que isso ocorra. Então a gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e o RNA transportador.